Valeu, Fernando! Muito bom dia para você que está em casa, feriado, segunda-feira, pós-Páscoa, mas a gente tem muito esportes para falar para você aqui no SCC Esporte. E a gente começa falando da Série B. E segunda-feira também é dia de futebol. Avaí e Criciúma entram em campo. Então, bora conferir, porque primeiro a gente teve a Chape, mas hoje também é dia de catarinense em campo. A gente tem Amazonas e Avaí jogando na Arena Amazônia. Hoje é 6 horas da tarde no feriado pela Série B e também Novo Horizontino e Criciúma, que entram em campo hoje às 19 horas. São os catarinenses na Série B na busca de bons resultados e amanhã a gente traz o resultado desses jogos para vocês. E na saideira da segunda rodada da Série C, olha só, a gente vai ter também os jogos hoje na Série C. Tem Tombense e Figueirense hoje às 7h30 da noite. O Figueirense que joga fora de casa, mas tenta trazer aqueles 3 pontinhos tão importantes para a Série C do campeonato. E no final de semana foi dada a largada também para o Brasileirão Série D. E a rodada de estreia para os catarinenses, a gente pode dizer que foi ok. Marcílio Dias e São José ficaram no empate sem gols no Gigantão das Avenidas. Já nos demais jogos, a rede balançou. Na Arena Joinville, o Jack ganhou do Guarani de Bagé. O gol da vitória do tricolor foi marcado no segundo tempo por Keké, que pegou de primeira. E foi isso no norte do estado. Joinville 1, Guarani de Bagé 0. 1-0 também foi o placar de Brasil de Pelotas e Barra no Bento Freitas. Alexiel, aos 23 minutos da etapa final, fez o único gol da partida para o time gaúcho. Brasil de Pelotas 1, Barra 0. E final de semana, é claro que é de muito futebol também pelo Campeonato Brasileiro Série A. A 5ª rodada teve mudança na liderança na competição e clássicos por alguns estados. Olha só. No Morumbi, o São Paulo derrotou o Santos. O tricolor paulista saiu na frente após boa jogada de Ferreirinha. André, livre de marcação, ampliou a vantagem do soberano. Tiquinho Soares, cobrando pênalti, descontou para o Peixe. E foi isso no Sansão. São Paulo 2, Santos 1. No Nabizão, o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro. Eduardo Sacha cruzou na medida e John somando para as redes. E acabou assim, Red Bull Bragantino 1, Cruzeiro 0. 1-1 também foi o placar do clássico Grenal na Arena do Grêmio. O tricolor saiu na frente após um bate-rebate e num lance de azar do goleiro colorado, que acabou mandando contra o próprio gol. Que zebra, hein? O Inter empatou na etapa final com Alan Patrick na cobrança de pênalti. E clássico tem que ter uma confusãozinha. Os gremistas reclamaram de um pênalti não marcado na segunda etapa. E terminou assim o Grenal. Grêmio 1, Internacional também 1. É muito gol, né? E eu tenho 2 recadinhos para vocês. Em relação ao clássico Grenal, vocês viram ali, o Grêmio está jogando com o treinador interino, mas parece que está muito próximo de acertar com Mano Menezes para o comando do tricolor gaúcho. E o outro recado é para você, torcedor do Vasco, porque amanhã aqui na telinha do SCC SBT tem Vasco da Gama e Lanús da Argentina às 9h30 da noite em São Januário pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana é aqui no SCC SBT. Mas bora conferir a tabela atualizada de como é que estão, né, os times na Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o primeiro com 13 pontos, logo depois vem Flamengo, Fluminense e Bragantino ali no G4. Já na zona lá de baixo, tem Santos com 4 pontos, o Grêmio com 4, Bahia com 3 pontos e lá na lanterna o Sport com apenas 1 ponto, apenas uma vitória na competição. Nesse final de semana, o sul do estado foi a casa do skate. Encerrou ontem a etapa de Criciúma do STU, Campeonato Nacional de Skate, que movimentou o Criciúma. E olha que a notícia é boa para os catarinenses, mas quem está ao vivo conosco para dar as informações, está lá no palco, né, Manu, da onde aconteceu esse skate, né, as grandes provas aí, o STU, que a gente sabe que os melhores skatistas foram para aí no final de semana. Conta pra gente, Manu, como é que foi esse grande evento por aí? Notícia boa para os catarinenses, é isso mesmo? Boa tarde para ti.
Oi, Angélica, boa tarde para quem está ligado aqui no SCC Esporte. Com certeza, né, teve catarinense no pódio, inclusive, né, Criciúma finalizou mais uma etapa, são 5 anos já que tem a etapa do STU aqui, estou bem aqui no meio da pista, o pessoal agora já começa a desmontar essa estrutura aqui, que começou a ser montada um mês antes, porque assim, o STU começou na sexta, mas o clima aqui de skate começou muitos dias antes, porque os atletas vieram aqui para reconhecimento de pista, então aqui estava super movimentado. E é claro, né, dá aquela saudade já e expectativa então para o próximo ano, porque realmente é um campeonato que Criciúma acabou gostando muito e muita gente vem da região para cá. Bom, e ontem então foi as finais, né, das categorias, porque sempre aqui no STU então é disputado as categorias Street e Parque, masculino e feminino, e também o para skate, com destaque então para a catarinense, né, Isadora Pacheco, ela que foi a única a subir em todos os pódios do parque na cidade, e teve outras categorias também, né? No parque masculino, então, quem ganhou foi o Pedro Carvalho. Parque feminino, a Isadora Pacheco. Na categoria Street masculino foi o Ivan Monteiro, Street feminino Maria Almeida e o para skate ficou então com o Felipe Nunes. Esses foram os vencedores das categorias. Agora a gente vê, né, o pessoal vai começar o processo de desmontagem. Esse ano o STU foi um pouquinho mais tarde, porque quem é daqui sabe que o STU normalmente acontece ali em fevereiro, em alto verão ainda, né? Então até algumas pessoas que a gente conversou e aqui que a gente vê, né, o pessoal comentar, até aprovaram assim esse ano ser um pouco mais tarde, porque não está aquele calor muito grande, a gente vê aqui que é muito cimento, então a gente está aqui no Parque da Prefeitura, então acabou sendo uma temperatura assim mais agradável. No sábado choveu, então eles tiveram que adiar para ontem, né? Eles adiaram para o domingo a finalização das categorias, mas deu tudo certo, porque ontem também deu um dia bem bom, assim, deu sol, e aí conseguiram finalizar tudo, e agora a gente já fica na expectativa para o próximo ano, né? O STU que já agora tem a cara aqui de Criciúma, inclusive fora esse campeonato, muita gente vem aqui para a pista para poder, enfim, começar a andar de skate, então isso realmente acaba chamando muita gente, não só durante o campeonato, mas também fica essa marca, né, do esporte aqui em Criciúma. Volto contigo aí no estúdio, Angélica. É verdade, Manu, e a gente fica muito feliz porque a gente vê bons resultados dos catarinenses. A gente vem acompanhando as etapas do STU e a gente vê realmente o quanto eles estão indo bem nas competições. E é muito legal, né, Manu? A gente vê a grande estrutura que foi montada aí. Como eu disse, os melhores skatistas participam do STU, e Criciúma aí representando muito bem. No passado também teve uma etapa aqui em Florianópolis que foi bem importante, mas a gente sabe que Criciúma sempre é a casa do skate quando a gente fala de STU. Manu, muito obrigada pelas informações. A Manu conversando com a gente direto lá do sul do estado nesse feriado de segunda-feira. E já que aqui no SCC Esporte a gente fala de todos os esportes, vamos encerrar falando de surf, porque olha que legal o que aconteceu na Praia dos Ingleses no final de semana. Foi o 5º Festival de Surf Onda Azul. A Onda Azul é uma ONG sem fins lucrativos aqui de Florianópolis, dedicada a oferecer aulas de surf gratuitas a pessoas que vivem com transtorno do espectro autista. As crianças curtiram muito lá na água, a água não estava tão quentinha, mas estava muito gostosa. Inclusive teve pódio com medalhas, a família toda comemorando. E a ONG que conta com a ajuda de voluntários, né? A Onda Azul organizou uma linda festa para as crianças que se divertiram muito e a gente viu elas curtindo com a família toda, né? O pessoal torcendo para elas dentro do mar lá dos ingleses. Então, parabéns à ONG Onda Azul, que transforma tudo isso, né? Transformando o esporte também, dando alegria para as crianças que têm autismo, e a gente sabe que é um cuidado todo especial. O SCC Esporte vai ficando por aqui, mas agora Fernando Machado segue na companhia de vocês aqui no SCC Meio-Dia. Fernando, tudo contigo. Angélica Varaschini, muito obrigado, Angélica. Até amanhã aqui no nosso Esporte, sempre mais cedo, hein? Por volta de 12:05.